Sem marcador. Tocar 2 vezes para ativar marcadores disponíveis. Use o gesto deslizar para cima e para a direita para ver. Saudações em Cristo Jesus, nosso Mestre e Senhor. Primeiramente, damos graças a Ele, a essa força criadora que criou este universo infinito, o qual nós fazemos parte dele. Você aí, aonde você se encontra neste momento, que a paz de Deus esteja com você. Chame Ele, o nome que você quiser, mas Ele é um Deus único, Deus de amor e que nada existe fora deste amor. Se você ainda não escreveu na nossa página da internet, por favor, escreva aí para nos ajudar a divulgar essa doutrina, que é um conhecimento, não é uma religião. É um conhecimento de uma pesquisa que nós fazemos. Hoje nós estamos aqui para gravar mais uma semente de luz, que é o capítulo 13 do estudo do Evangelho segundo João. Sendo o tempo da Páscoa, Jesus estava com os seus e ele amou até o último dia. Estando eles no cenáculo para celebrar a Páscoa, e percebendo ele que o mal já havia dominado o coração de Judas Iscariote, então Jesus coloca água na bacia, cinge com uma toalha e começa a lavar o pé dos discípulos. Quando ele chega em Pedro, Pedro fala: "Não, Senhor, o meu pé o Senhor não vai lavar." Então Jesus diz a ele: "Pedro, se você não deixar eu lavar os seus pés, você não tem parte comigo." "Não, Senhor, então lava as minhas mãos e a minha cabeça também." "Não, Pedro, quem já se banhou, só basta lavar os pés. Vós já estáis limpos, mas nem todos, porque dentre vós alguém vai me trair. Como disse o profeta Isaías, aquele que comeu do meu prato levantou o seu calcanhar contra mim. Mas na verdade vos digo, melhor seria que ele não tivesse nascido." Depois então de ter lavado os pés dos discípulos, ele voltou e disse: "Entendeis agora? Vós não me chamais de mestre e senhor? Na verdade eu sou. Se eu lavei os vossos pés, faça isso também." Porque lavar os pés era um costume naquela época, mas para os escravos. Porque escravo não eram os nossos irmãos negros, não. Era os vencidos nas batalhas, os devedores. Quando a pessoa devia muito para a família, não podia pagar, então a pessoa ia no juiz e ele dava a ordem de escravizar aquela pessoa. Então eles procuravam fazer a pior coisa para humilhar a pessoa. Lavar os pés
porque naquele tempo não tinha asfalto, as pessoas sujavam os pés no pó da estrada. Então, quando chegava, o dono da casa costumava dar água na bacia para as pessoas lavar os pés. E quem fazia isso era os escravos, para humilhar. Percebe? Então, Pedro, todo mundo um olhou para o outro, né? Ele disse, na verdade vos digo que um de vós vai me trair. Então Pedro, olhando para o discípulo que estava mais perto dele, disse, pergunta para ele quem é. Então o discípulo perguntou, Senhor, quem és? E ele então disse, aquele em que eu dar uma porção do pão molhado, esse que vai me trair. Então, tomando um pedaço de pão, molhou no molho, porque o pão era sem fermento, assado na pedra quente, então ficava muito duro. Então tinha que pegar com gominho, né? Tempero de erva, fazia um molho e pegava os pedaços de pão e ia molhando naquele caldo, naquele molho, e ia comendo. Então ele molha um pedaço e dá para Judas Iscariote. Quando Judas Iscariote pega o pão, ele disse, vai, faça o que está pensando. Então o espírito da maldade tomou o seu coração. E ele então, tomando o pão, saiu correndo. Os discípulos entenderam que ele tinha mandado ele comprar alguma coisa para a festa da ceia. Porque Judas Iscariote era o que tomava conta da bolsa. Ou que tivesse mandado ele dar alguma coisa para os pobres. Então disse Jesus, se vós entendeis, se vós aprendeis, bem-aventurado, feliz é se fazer o que eu mando. Porque se vós seguir os meus ensinamentos, como eu vos mandei, eu e o Pai faremos morada em ti. De hora em diante, o Filho do Homem será glorificado. Pai, glorifica-me como desde o princípio. Porque, na verdade, um pouco de tempo vocês não me vereis. Para, como eu disse aos judeus, para onde eu vou? Ninguém pode me seguir agora. Então disse, um novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros, como eu vos amei. Se vós amar como eu vos ensinei, sereis bem-aventurados. Os meus verdadeiros discípulos serão reconhecidos pela maneira de amar. Percebe, meu irmão? Percebe, minha irmã? A necessidade de obedecer a Jesus, de seguir o Evangelho, estudar o Evangelho, porque Ele mesmo nos declarou, sem esses ensinamentos, vocês não irão a lugar nenhum. Ele nos declara, lá no capítulo 10, que o Evangelho é a única porta das ovelhas. E que a outra ovelha, a outra porta, é de ladrão e salteador. Ele declara que ele é o único pastor. O pastor que dará vida pelas ovelhas. O outro pastor que vier é lobo vestido de ovelha. Portanto, tens cuidado. Conhece a verdade para que ela te liberte. Na verdade vos digo
que eu, um pouco de tempo, não estarei convosco, mas eu voltarei para vós, porque para onde eu irei, vocês não poderão ir por agora, mas logo em seguida vocês também irão. Então Pedro disse: Senhor, para onde é que o Senhor vai? Que nós não podemos ir. Senhor, por vós eu darei a minha vida, se preciso for. Então Jesus olha para Pedro e lhe responde: Pedro, tu darás a sua vida por mim? Na verdade vos digo, antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. Amados irmãos, queridas irmãs, esta foi a última ceia de Jesus de Nazaré junto aos seus discípulos. Porque aqui eu costumo dizer que o capítulo 13 deveria ser depois do capítulo 16. Porque aqui parece que Jesus fecha os ensinamentos. No 14, no 15, no 16, nós temos ainda ensinamento, que nós vamos fazê-lo em seguida. Mas o Senhor Jesus participou da última ceia. Quando tomou o pão, repartiu e disse: comai, este é o meu corpo, é o pão que desceu do céu. Tomando o cálice de vinho, disse: tomai e beber, este é o novo mandamento, é o novo ensinamento, porque no passado, na lei, só derramamento de sangue redimia pecado. Para que alguém fosse perdoado, alguém teria que morrer. Sem derramamento de sangue, não havia remissão de pecado. Então, Jesus se oferece como último cordeiro. É sangue que a igreja até quer? Então terás. Então ele se coloca como cordeiro, como holocausto. Mas seria o último holocausto. A igreja ainda não percebeu isso. Porque os religiosos ainda estão em cima do muro. Eles advertem que nós devemos aceitar Jesus. E que nós, espírita, nós não aceitamos o sacrifício de Jesus. Examina a verdade e verás que vocês ainda não estão libertos. Se vocês continuar com esse vosso ensinamento, morrereis eternamente. Porque se o Filho de Deus, Jesus de Nazaré, não te libertar através do Evangelho, morrereis eternamente. Porque este Evangelho, ele nos libertou da escravidão religiosa, da lei do pecado da morte e da senzala, que nós chamamos de igreja. Saudações em Cristo Jesus, nosso Mestre e Senhor.